Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Felipe Freitas e é um prazer estar com você aqui neste curso. O primeiro tema desta aula, vamos falar sobre a fé precisa de defesa? Pois bem, você tem dificuldades em se posicionar como cristão? Você não sabe como expressar a sua fé? Quando surge um assunto que fere aquilo que você crê, você não sabe o que dizer? Quando você está diante de um cenário antagônico, você não sabe o que fazer? Ei, você está no lugar certo. Seja bem-vindo a este curso. Em pleno século XXI, ainda passamos por diversas perseguições religiosas e afronta a nossa fé. Como se posicionar em um mundo carimbado pelo relativismo? A cultura, a mídia, a arte, a política estão em constante mudança à medida que as ideias evoluem. Isso significa que toda apologética é contextual. Mas o fato é, o que é apologética? O significado da palavra apologética deriva do termo grego apologia, o qual significa dar uma resposta ou fazer uma defesa. Apologética não é um pedido de desculpas, é uma resposta, uma defesa sobre aquilo que cremos. É uma resposta à cultura e suas críticas sobre questões para o cristianismo. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, de verso 15, diz: santifiquem ao Senhor com o coração. Ou seja, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. É preciso sim estarmos prontos para as mais variadas respostas. Deus nos chama para estarmos prontos para fazer uma defesa da nossa esperança, que está em nós. Mas perceba que Ele nos chama a fazer isso com mansidão e temor. A apologética precisa ser vista como um ato de compaixão e não um campo de guerra para ver quem está certo ou errado, mas trazer a outrem a reflexão sobre aquilo que cremos. Nós todos devemos saber no que cremos, o porquê cremos, como viver o que cremos, como defender e como proclamar o que cremos, e devemos fazer com santidade, mansidão e temor. Mas por que estudar apologética? Você deve se perguntar agora. Isso não é algo para teólogos, doutores e eruditos? A resposta é não. É para todos aqueles que creem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. A apologética é para a dona de casa, é para o empresário, é para todos os cristãos. Mas é importante entendermos que a nossa fé é racional, histórica e passível de comprovação. Buscamos defender as principais doutrinas a respeito da pessoa de Deus. A apologética busca demonstrar que a fé em Deus não é algo ilógico ou emocional e que não leva em conta a razão. Muito ao contrário, ela busca demonstrar que Deus de fato é o soberano criador de todas as coisas, que Ele é justo, bom, amoroso ao ponto de encarnar-se, morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia para prover a salvação ao mundo. Estudar apologética é aprender a responder persuasivamente objeções honestas que mantêm as pessoas longe da fé em Jesus Cristo. Existem métodos para a defesa da fé, mas nem todo método apologético é igual. Para colocarmos em prática, é importante entender que existem diferentes abordagens e formas para defendermos a nossa fé. Mas vamos agora conhecer um pouco de cada método. Primeiro, vamos trabalhar agora sobre o método clássico. Esse método é o mais comum. A ideia é apresentar provas e evidências da existência de Deus e as evidências históricas para a divindade de Cristo, a confiabilidade da Escritura, a fim de mostrar que o cristianismo é a melhor versão de teísmo. Segundo método, o método evidencial. O método evidencial é bastante semelhante ao método clássico, porém, ele não tem um compromisso direto com a teologia cristã. Muitas vezes, esse método apresentará evidências racionais que não são tratadas como provas,
como no método anterior, mas sim a cosmovisão cristã de que Jesus é Deus, por exemplo. Existe também outro método chamado método caso cumulativo. Esse método é muito parecido com os dois anteriores também, porém oferece uma abordagem exclusiva. Ele trabalha como se fosse uma grande tese de defesa, acumulando diversas evidências históricas e lógicas para construir um caso de defesa da fé. Na verdade, ele é bem parecido com o TCC, com certeza você já deve ter feito. Existe um método chamado pressuposicional. Ele é um pouco difícil de falar, com certeza, mas vamos lá. A ideia aqui é que o cristianismo já é um sistema de pensamento perfeito e com autoridade própria, ou seja, ele não precisa de fatores externos para comprová-lo. Isso porque a verdade bíblica seria superior a qualquer outro método de raciocínio, seja baseado em sensação ou razão. Os pressuposicionalistas, eles tentam então argumentar transcendentalmente, isto é, eles argumentam, gente, que todo significado e pensamento, na verdade, todo fato pressupõe logicamente o Deus das Escrituras. Existe também um método chamado método da epistemologia reformada. Fique tranquilo com esses nomes, vamos lá. Você pode se perguntar, o que é epistemologia, pastor? Da onde vem isso? Da onde vem essa palavra? Bom, a palavra epistemologia vem dos termos gregos episteme, que significa conhecimento, e logia, que significa estudo, e também é conhecido como a filosofia da ciência. Vamos lá. A epistemologia está preocupada em responder questões como sabemos a verdade? Como separamos as ideias verdadeiras das ideias falsas? Como adquirimos este conhecimento ou esta afirmação? Epistemologia também é conhecida como a teoria do conhecimento. É um ramo da filosofia que estuda como o ser humano ou a própria ciência adquire e justifica seus conhecimentos. Este é um método bastante filosófico, porém vai de encontro com as ideias presentes nas Escrituras. Esse método diz que a crença em Deus é algo natural do ser humano, ou seja, é uma crença básica e que não precisa de uma defesa. Mas vamos lá, vamos entender melhor. Esse argumento ele encontra base bíblica nos 2 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos. A ideia também, é importante salientar, que essa ideia ganhou força com João Calvino na Reforma Protestante, que dizia que todo homem nasce com um senso divino. Mas vamos lá. Para darmos sequência a esse estudo, precisamos estar enraizados. E estas raízes, ou aquilo que chamamos de base, é solidificado no alicerce da palavra de Deus. É importante ressaltar aqui que a Bíblia é a nossa única base de regra, de fé e prática. Não abrimos mão a isso. É muito importante você entender, você que está fazendo esse curso aqui com a gente, tá bom? Vamos lá. A primeira questão a ser tratada aqui é: a Bíblia é ou não é, ou contém a palavra de Deus? Vamos entender melhor? Muitos estão tentando dizer que a Bíblia não tem mais valor, que ela está passada. Mas vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esse texto está na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16. Olha, esse texto você precisa gravar no seu coração, tá bom? Mas vamos entender melhor sobre isso. Hernandes Dias Lopes nos ensina algo muito precioso aqui. Ele fala para nós que o liberalismo teológico, ele tenta esvaziar a Escritura, desacreditando a sua veracidade, negando assim a sua inerrância. Onde ele chega, ele mata a igreja. Ele começa nas cátedras, desce aos púlpitos e mata as igrejas. Pessoal, hoje, infelizmente, muitas pessoas que se dizem pastores e mestres foram profundamente influenciadas pelo liberalismo teológico e pelas vãs doutrinas. Eu tenho uma pergunta para você. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Você sabe? Primeiro, porque a sua origem é divina. As Escrituras não são fruto de inteligência humana, mas da revelação divina. Ela não provém da descoberta humana, mas do sopro divino. Toda a autoridade das Escrituras depende exclusivamente de sua origem.
Muitos liberais por aí aproximam-se das Escrituras carregadas de ceticismo e contesta toda a inspiração e inerrância e infalibilidade. Aqueles que enganosamente afirmam que as Escrituras apenas contêm a palavra de Deus, mas não são a palavra de Deus. Outros negam a sua historicidade e tentam de maneira jeitosa explicar seus registros históricos e seus milagres de uma forma metafórica. Mas permanece a verdade inabalável de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Segunda resposta: o seu propósito é claro. Se a origem das Escrituras nos fala de onde ela provém, o seu propósito trata do que ela pretende. Seu propósito mais alto não é ensinar fatos da ciência que o homem pode descobrir por sua investigação experimental, mas ensinar fatos da salvação que nenhuma exploração humana pode descobrir e somente Deus pode revelar. As Escrituras falam sobre a criação e a queda. Ela nos ensina que o juízo de Deus e também o seu amor redentor. As Escrituras anunciam a salvação por intermédio da pessoa de Cristo. A salvação é por meio de Cristo. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pelo Cristo da promessa. No Novo Testamento, elas são salvas pelo Cristo da história. Os evangelhos, eles expõem o nascimento, a vida, o ensino, os milagres, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. O livro de Atos, ele relata a propagação do evangelho de Cristo, desde Jerusalém até Roma. As epístolas apresentam a ilimitada glória da pessoa e da obra de Cristo, aplicando a vida do cristão e da igreja. O Apocalipse, ele fala sobre a consumada vitória de Cristo e sua igreja. Cristo é o centro da eternidade, da história das Escrituras. Ele é o Salvador do mundo, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas há uma profunda conexão entre o ensino fiel das Escrituras e o reavivamento. É importante se entender isso. Sempre que a palavra de Deus é exposta com poder, há uma profunda manifestação do Espírito, gerando despertamento espiritual na vida do povo e crescimento da igreja. Faz sentido o que um grande teólogo chamado John Frame disse. Ele falou o seguinte: aquilo que a Escritura ensina é ensinado com credibilidade. Ela apresenta um extraordinário espetáculo de muitos autores de diferentes tempos, estratos sociais, habilidades literárias, produzindo uma história perfeitamente unificada em torno da pessoa de Jesus. Os fatos são apresentados com marcante credibilidade. Inclusive, a Bíblia não esconde as falhas dos reis de Israel e os grandes homens de Deus. De fato, a Escritura, ela apresenta razões críveis para a sua credibilidade. Sua autoria divina, em termos do pacto constitucional feito entre Deus e seu povo, assim, somente a religião bíblica, dentre todas as religiões e filosofias do mundo, provê aqui para nós uma resposta autorizada à questão de que mais precisamos perguntar a Deus: como meus pecados poderão ser perdoados? Seria mesmo absolutamente certa essa credibilidade? Em última instância, pois ela é a palavra do próprio Deus e, portanto, merece ser pressuposta como o mais alto padrão de credibilidade. Como podemos ser persuadidos dessa certeza? Por meio do seu testemunho interno do Espírito Santo, que reforça a credibilidade inerente ao próprio texto. De 1 Coríntios capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 1, de verso 5. Acompanhe comigo o texto aqui na tela, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês. O próximo texto diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Olha que interessante. Testemunhas oculares são importantes, mas elas morrem e a memória de seu testemunho se esvai.
Somente se for preservado a palavra escrita de Deus é que o testemunho continuará a ter valor ao longo da história do mundo. Confiar na palavra de Deus como evidência última não significa negar a importância das razões. Deus nem sempre revela as razões para as coisas que diz ou faz, mas como Deus é sábio, verdadeiro e fiel, e como verdadeiro padrão de racionalidade, ele sempre tem uma razão. Nisso podemos confiar. Geralmente, ele nos revela suas razões. Abraão sabia que Deus tinha uma razão para ordenar que sacrificasse seu filho, mesmo que essa razão no início estivesse escondida. Mais tarde, ele veio a conhecer em alguma extensão qual era a razão: testar sua fé. À luz do cânone completo, nós podemos ver algo a mais dessa razão. Deus estava nos ensinando um pouco de sua própria agonia na entrega do seu Filho à morte em nosso favor. Esta foi mais uma aula. Eu espero você na próxima aula. Que Deus te abençoe.